inspira. Expira. Quando você inspira, o ar entra. Quando você expira, o ar sai. Pessoal, iremos falar hoje sobre o sistema respiratório, que está muito em evidência agora com essas infecções virais que nós temos por aí. Segue aí para você aí uma videoaula sobre sistema respiratório. Então, vamos continuar aqui sobre o sistema respiratório. Vocês têm aqui na imagem o sistema respiratório e a primeira coisa que você deve saber é que o sistema respiratório, deixa eu escrever aqui, o sistema respiratório, ele é dividido em duas porções aqui para os fins de compreensão. A primeira parte do sistema respiratório, ela é chamada de porção condutora. E a segunda parte do sistema respiratório, né, que é na verdade o sistema pulmonar, é a porção propriamente dita respiratória. Na verdade, a porção condutora, ora também chamada de porção respiratória, ela está relacionada com o processo de conduzir o ar até uma área que vai ocorrer a troca gasosa, que vai ocorrer aqui a eliminação do CO2, que é o gás carbônico, e a incorporação aqui do oxigênio, né, que é algo importante aqui para conseguir fabricar energia no seu corpo. Então, assim, o que você tem que saber que esses circuitos que vocês estão vendo aqui, essas estruturas que fazem parte do sistema respiratório, até nessa região aqui alveolar, ela faz parte da porção condutora ou porção ventilatória. Enquanto somente a porção que faz parte dos alvéolos, né, que está localizado nos pulmões, que é essas partes que vocês vão ter aqui e verificarão depois, fazem parte aí da porção respiratória. Mas vamos lá falar parte por parte aí das estruturas para vocês aí começarem a entender como é que funciona aqui esse sistema aqui respiratório. Deixa eu mostrar para vocês. Então vocês viram, né, que falar de porção respiratória, de certo ponto, anatomicamente, fisiologicamente, até que é errado, né, porque a respiração é uma parte do sistema pulmonar, mas nós falamos assim de forma coloquial, né, de forma informativa somente. Mas, né, no ponto de vista científico, não. No ponto de vista científico, aí, a parte respiratória é uma das coisas que compreende esse sistema que faz parte aí desses componentes. Bora lá enumerar e falar coisa por coisa. Então, a primeira coisa que você tem que saber, né, de estrutura que nós temos aí, dá uma fungada aí, dá uma respirada aí nesse ar, com máscara, é claro, né? Antes que respire algum vírus. Então, assim, a primeira parte que nós temos aqui está relacionada ao teu próprio nariz, né? Que são as narinas, que você aqui terá a entrada de ar aqui, ó, olha só. Olha aqui, você sugando aqui todo o ar da sala. E nessas narinas você tem aqui um componente chamado de conchas nasais. Então vamos escrever aqui a palavra aqui para você saber. Conchas nasais. Né? O que seriam essas conchas nasais aqui? Não tem nada a ver com concha do mar. Né? Conchas nasais seriam uma espécie de labirinto. Vamos novamente aqui desenhar, né? Com muita carne em volta desse labirinto, fazendo as paredes aqui, desse labirinto aqui, na qual, quando o seu ar entra pelo buraco do seu nariz, ele é obrigado a passar aqui por essas conchas nasais. Então, assim, como essa concha nasal, né, cada concha, são várias, né, em torno de 3, 4, essas conchas nasais fazem com que o ar passe, ande pelo esse labirinto, de certa forma que esse ar que é inalado, né, ele vai sofrer alguns processos interessantes, né? Ele vai sofrer um processo chamado aqui
de filtração, ele vai sofrer um processo chamado de umidificação. Então ele umidifica. E a terceira coisa que acontece aqui, ele vai fazer um aquecimento. Aquecimento. Você também consegue respirar pela boca, mas o nariz ele é preparado para você fazer todo esse tratamento através aqui do próprio orifício nasal, que é localizado aqui nessa área de entrada, que não somente você tem aqui o orifício nasal, mas você tem pelo que vai segurar a parte mais grossa, né, de poeira, por exemplo, que esteja contida nesse ar. Então esse ar irá passar aqui através dessas conchas até seguir no próximo trajeto. Então não deixa de ser uma sequência de tubos, uma sequência de estruturas que vão conduzir esse ar aqui até chegar numa porção pulmonar, que é a porção aí respiratória. Então, olha que você tem que saber em conchas nasais. Ela vai filtrar, porque toda essa sujeirada, né, vai ficar grudada aqui nesse labirinto, nessas paredes, né, formando aí essas cracas aí que o pessoal tira do nariz. É a parte importante, porque gruda toda a sujeira, inclusive bactérias e vírus. Por isso que os vírus também ficam grudados aqui, podem contaminar o teu sistema respiratório. Vide aí o Covid, né, que é tão famoso, caso não segure. Ele umidifica o ar, porque o ar seco ele resseca o sistema respiratório e vai trazer transtornos como infecção, por exemplo, e o sistema fica mais suscetível a doenças. Então é importante umidificar esse ar, por isso que em certos momentos de ar seco, a pessoa acaba umidificando o ar. E o aquecimento, né? No frio, se você respirar nesse friozão aí pela boca, o que vai acontecer? Você vai começar a tossir. Por quê? Porque esse ar frio, ele faz com que as estruturas responsáveis pela condução fiquem lesionadas, né? E vai também ocorrer um efeito de vasoconstrição, que é diminuir o tamanho do calibre, e também provocar um efeito da tosse. Então é necessário que ocorra aqui esses três tipos, né, de tratamento desse ar que é inalado pelo nariz. Então a primeira parte que nós temos aqui são as conchas nasais. Vamos lá usar este mesmo slide para vocês aqui para explicar, né, as demais estruturas aqui do sistema. Vamos só duplicar essa estrutura, porque assim eu consigo agora mostrar para vocês. Deixa eu só apagar aqui. Vou só salvar essa figura, Ctrl C aqui. Vou limpar o frame, que é limpar a lousa, e colar de volta aqui a estrutura aqui. Então nós vimos, né, que você tem algumas estruturas importantes nesse sistema aí. Deixa eu só mudar o plano de fundo, deixar preto para ficar mais fácil. Aí eu coloco uma caneta branca. Vamos lá, acho que fica mais fácil para conseguir enxergar. Então nós já falamos aqui das conchas nasais. A primeira parte aqui seria as conchas, né? Conchas. Depois vocês completem aí. A segunda parte do sistema respiratório, aí que tem alguns nomes, né? Que você vai ver tudo isso aqui no capítulo 18 do Tortora. Vou até por aqui, ó, o capítulo 18, tá? Do Tortora. Tortora. Esse livro aqui é excelente, tá? Excelente explicação aí sobre o sistema respiratório. Então, na segunda parte, nós vamos ver partes que estão relacionadas aqui à faringe, e é uma parte que está relacionada aí à laringe, tá? Laringe. Se você está com a faringe atacada, você está com faringite, né? E se você está com a laringe atacada, você está aí com a laringite. Digo atacada se você está com algum processo de infecção ou de inflamação, ou as duas coisas juntas aí. A faringe, por sua vez, ela é dividida em duas estruturas aí, que são duas porções de acordo com a região que ela ocupa. A faringe, olha só que moleza, gente. Ela tem uma parte chamada de nasofaringe,
Nasofaringe, que é logo depois do nariz, nasofaringe. Deixa eu escrever aqui bonitinho, caprichada a letra I. E uma parte chamada de orofaringe. Vocês podem ver, oro, que não é tão difícil, tá? Quase já entrega a região. Faringe. É muito difícil escrever sem olhar para a tua mão, né? É esquisito. Então vamos lá. Vamos estar mostrando e identificando aonde que fica essa tal da nasofaringe e a orofaringe. Então assim, olha, toda essa parte que eu estou pintando de azul é a parte desse caninho aí que está conduzindo esse ar até mais ou menos essa porção aqui, ó. Tá vendo? Tudo aqui em azul. Então tudo isso aqui nós podemos dizer que faz parte aqui da estrutura, né, chamada de faringe. Mas como a gente precisa dar nome aos bois, né, a primeira parte dessa estrutura aqui que eu vou estar dividindo é a parte que está bem perto do nariz, né, que essa aqui corresponde aqui à nasofaringe. Vou pôr aqui a letra N para você saber. E essa parte aqui da boca, olha só, que a língua está nessa região aqui, é a parte aqui da orofaringe. Eu vou estar pondo a letra O para você. Então assim, essa parte condutora que está perto da boca, né, que está mais ou menos nessa sequência aqui, ela é chamada de orofaringe. E essa parte aqui, que está perto do nariz, né, que essa parte aqui, ela é chamada de nasofaringe. Então podemos aí, de certa forma, resumir essa estrutura, né? É uma estrutura como se fosse um cano, tá? Que você vai pegar e vai estar dividindo em duas partes, né? Uma parte aqui é a nasofaringe e a outra parte aqui é a orofaringe, para você conseguir identificar. Laringe, né? Sabe onde fica o pomo de Adão? Que na verdade é a cartilagem tireoide que você tem, né? Bem nessa saliência na sua garganta. Às vezes você tem um colega aí do lado, aí você acaba vendo aí essa saliência. Essa parte aí, existe algo muito interessante na laringe. Na laringe também é uma continuação. Só que aqui existe uma parte que vai estar servindo com uma espécie aqui de válvula. É isso mesmo, né? Uma espécie de válvula. Na parte de trás, tá? Na parte de trás, você tem aí um local, uma espécie de cano que vai levar para um outro lugar. E na parte da frente, você tem uma outra estrutura aqui. Então, assim, uma parte, tá, dessa condução acaba indo, na verdade, para uma região chamada de esôfago. É isso mesmo, esôfago. Esôfago. Por isso que você consegue respirar pela boca e, obviamente, comer pela boca. Então você vê aqui uma outra parte que está levando já para o pulmão, né, esse ar, para o pulmão. No caso são os pulmões, direito e esquerdo. Então aqui, ó, para o pulmão. Então por isso que a boca é uma coisa engraçada, né? Você consegue aí respirar o ar pela boca e ao mesmo tempo comer. E essa laringe é uma espécie, tem no finalzinho da laringe uma espécie de válvula, que eu vou estar falando depois para vocês, que faz um controle para deixar, ora, o alimento ir para o esôfago e, consequentemente, para o estômago, e, ora, se não for alimento, o ar ir para o pulmão. Por isso, gente, que quando vocês estiverem comendo, evitem falar. Já pensou você está comendo uma paçoca, né? Você vai estar comendo uma farofada, aí você começa a falar, o cara vai engasgar mesmo. Por quê? Porque essa válvula que está no finalzinho da laringe, ela pode aí sofrer alguma alteração e deixar com que algum conteúdo vá para o pulmão, vá para essa parte da traqueia, né? Então, o que ocasiona? Um reflexo de tosse. Aí o cara fica engasgado. Mas vamos falar mais sobre essa questão da laringe, que é essa porção aí que eu estou falando. Vamos estar colocando aqui no próximo slide. Vou estar aqui duplicando novamente esse slide aqui. E aí eu vou aproveitar aqui, já que eu dupliquei esse slide, eu vou limpar totalmente aqui a lousa, tá? Para ficar mais fácil aqui, para você conseguir anotar.
Vamos lá, vamos lá. Por uma caneta branca, troquei a caneta aqui. Então, como eu havia falado, né, uma porção aqui manda para a parte do esôfago e a outra porção manda para a parte do pulmão. Pulmão, né? E outra aqui vai chegar o alimento, obviamente, no estômago. Estômago. E nessa porção terminal que você tem aqui, eu estou desenhando isso aqui de uma forma aqui bem lúdica, na verdade, tá, pessoal? Bem lúdica. Você tem um controle aqui. Essa estrutura, né, que controla aí a passagem para as áreas, né, tanto as áreas para o estômago ou pulmão, ela é chamada de epiglote. Epiglote. Né? Muito pertinho dessa área aqui estão aí as cordas vocais, né? Cordas vocais. Vocais. Então, assim, essas estruturas que eu acabei de falar, eles fazem parte de uma região chamada de laringe. Tá aqui, ó, laringe. Laringe. Então, se o cara, por exemplo, está com uma laringite, né, uma infecção, uma inflamação na laringe, consequentemente a voz dele vai mudar, o cara vai ficar rouco, por exemplo. Então, você afetou aí as cordas vocais devido à infecção, por estar tudo junto, misturado numa única região, inclusive perto dessa epiglote, que graças aí a nossa natureza, né, fez aí uma tampa, uma válvula de separação para ir comida e alimento para o lugar certo e comida não, né, e ar para o pulmão, né? Caso você se embarace, você quer cantar, ao mesmo tempo respirar, aí você vai engasgar, né? E em muitos casos ocasiona até morte, por exemplo, quando um pedaço de alguma coisa vai parar lá no pulmão e aí o cara morre de pneumonia, né? Porque essa coisa aqui vai estar dando uma infecção. Então é muito perigoso mesmo ficar falando e respirando ao mesmo tempo. Beleza, gente? Vamos lá agora, na sequência, para mostrar o restante das porções que são condutoras. Partiu agora, escureci o plano de fundo. Vocês viram aqui uma região, né, que eu coloquei aqui para vocês, que é a região aqui da laringe, né, na qual aqui tem essa cartilagem cricoide, que vai ter aí a epiglote, que faz aqui o controle do que vai para a parte aí do estômago e da parte respiratória. Mas como nós estamos falando de ar, né, de condução do ar, então nós temos que falar desses canos que estão levando esse ar para o pulmão. E aí a próxima parada desse ar é a famosa traqueia. Então vamos desenhar essa traqueia aqui para vocês novamente aqui. Então vamos pegar aqui um cano. Se você for pensar muito bem, esse cano aqui, ele parece aqueles canos de aspirador de pó, né? Porque o cano de aspirador de pó, se ele fosse, por exemplo, como se fosse uma mangueira de água planta, e você ligasse o aspirador de pó, ele forma, de certa forma, um vácuo, né? Uma pressão muito forte. E aí, se ele fosse um cano mais fraco, facilmente dobrado, ou no melhor português, colabado, né? Onde as suas paredes iam colar uma na outra, você não conseguiria aspirar, né, a sujeira através do aparelho aí chamado aspirador de pó. Então a natureza foi muito sábia. O que ela fez? Ela colocou anéis cartilaginosos, né, nesse cano aqui. Então a traqueia ela é cheia de anéis. Anéis. Cartilagem, né, um material muito parecido com a cartilagem do seu joelho, do seu cotovelo, coisa forte. Para quê? Para que esse cano aqui não colabe, ele fica com uma certa rigidez. Rigidez. Ou até mesmo flexibilidade, né? Porque você aperta e ele volta ao normal de novo. Então, quando o ar ele é conduzido através da sua força inspiratória, porque inspirar é pôr o ar para dentro, né? Inspirar.
você está puxando o ar para dentro. E quando você expira, você está soprando o ar para fora. Então, quando você está inspirando, né, esse ar está entrando, ou vice-versa, poderia estar saindo também, né? Você está fazendo com que haja um fluxo intenso de ar aqui. Ar mesmo, né? Porque nós estamos respirando ar. E aí ele não colaba por causa dos anéis cartilaginosos, beleza? Olha só agora uma coisa para vocês lembrarem, que você percebe que existe uma bifurcação no finalzinho aqui da traqueia. Né? No finalzinho da traqueia, antes da traqueia chamar de brônquio, porque depois que passa essa bifurcação, ela é chamada de brônquio. Essa bifurcação, ela tem um nome, por sinal um nome de mulher, Carina. É isso mesmo, apresento a vocês a Carina. Prazer, Carina. Olha só, se tiver a Carina na sala de aula vai ficar zoeira, né? Olha só, então você tem essa forquilha, até essa forquilha aqui, ainda a parte da traqueia chamada carina. A partir daqui, você tem aqui os famosos aqui brônquio, tá? Brônquio. 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 Logicamente, você tem um brônquio aqui do lado esquerdo, né? Tá esquerdo desse lado porque a pessoa está olhando para você. E aqui você tem aqui o brônquio do lado direito, tá? Você tem dois, porque você tem dois pulmões. Um pulmão do lado esquerdo e outro pulmão aqui do lado direito, tá? Se você perceber e pegar agora, olha só, né, que momento doido, né? Um momento criativo. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Eu acho que eu consigo. Vamos ver as coisas de um modo diferente, olha só. Virei ao contrário isso aqui, né? Virei ao contrário. Você agora vai conseguir ver algo fantástico. Deixa eu limpar esse frame aqui. Deixa agora colar. Você vai ver agora algo tremendo. Você vai ver agora a estrutura virada de cabeça para baixo. É isso mesmo. A estrutura virada de cabeça para baixo. Mas se você tiver mais abduzido, né, você vai perceber, né, de acordo com o seu olhar, que isso aqui, de certa forma, parece uma árvore, né? E é chamada de árvore brônquica. Por isso que na parte clínica, né, as pessoas que trabalham com isso chamam isso aqui de árvore brônquica, e você agora acaba vendo aqui os galhos dessa árvore aqui, formando aqui outras estruturas. Então o que você acaba vendo? Que depois que você passa pela carina, os brônquios, eles mudam de nome, né? Podemos dizer que os brônquios seriam essas estruturas aqui um pouco mais grossas, né? Formando aqui uma parte aqui ainda dessa bifurcação do tronco dessa árvore aqui, tá? Tanto direito como esquerdo. A partir daí, as estruturas mais finas que você acaba vendo, que estão parte desses galhos desta árvore aqui, por isso que ela é chamada de árvore brônquica. Olha só, tem um aspecto agora de galhos de uma árvore, é chamado aqui de bronquíolos, tá? Bronquíolos. Então, assim, não existe nada espetacular, que na verdade é o diminutivo de brônquios, né? Então, assim, mas por que, professor, você está falando de brônquios, bronquíolos, e o que tem a ver, né? Onde é que estão as folhas? Calma aí, você irá ver onde é que estão as folhas. Olha essa estrutura aqui, se você pegar e colocar aqui nas porções terminais dos bronquíolos, você vai ver não folhas, você irá ver agora uma espécie de saquinhos que contém aí, na verdade, o ar, né? Que são uma espécie de mini bexigas. Isso aqui são chamados de alvéolos, tá? Alvéolos. Pessoal, eu apresento para vocês agora essa estrutura aqui, né? Que faz parte do componente da famosa árvore brônquica, né? Que você vê. Os alvéolos. Os alvéolos, propriamente dito, são as estruturas que fazem a
respiração. Respiração. A respiração não é somente o ato de você puxar o ar pelo nariz, né? Isso aí é a condução, isso é ventilação. A respiração, ela tem a ver com uma palavra chamada de troca, tá? Troca do quê? Vai embora do teu corpo que não te pertence o CO2 e acaba entrando aí o oxigênio. Então esse processo de troca gasosa, né, de você ter aí em volta dos seus alvéolos muitos vasos sanguíneos que vão estar colocando sangue à disposição, muitas vezes esse sangue está com muitas hemácias, que são as células do sangue, que estão aí de certa forma transportando aí o CO2 e levando de volta para o seu corpo o oxigênio. Então essa troca gasosa tem nome, como tudo na biologia tem nome. Isso aí é chamado de hematose, tá? Hematose, que é o processo de troca gasosa e que é o processo aí que ocorre na respiração, tá? E aí que ocorre a respiração. Até chegar nessa área aqui, é tudo ventilação e condução. Você está conduzindo o vento, por isso você está ventilando. Agora, a respiração é a troca. Então, você está mexendo aqui com estruturas que são os alvéolos, que são aqui essas estruturas, que vão estar aí fazendo essa troca gasosas. Por quê? Porque nele vão ter veias, né, capilares, na verdade, e vão estar levando e trazendo aí o sangue. Então, basicamente, é isso. Isso aqui tem muito a ver com o coração, né? Com a pequena e grande circulação, que foi a tarefa de vocês aí, que vocês estudaram. Vamos lá, fechando agora esse assunto. Então, pessoal, ficou agora, eu acho muito mais tranquilo algumas observações, né? Que você tem aqui no sistema respiratório aqui algumas estruturas que são importantes. Isso foi o objetivo da aula, estruturas. O objetivo da aula de hoje, mostrar as estruturas do sistema respiratório. Você conseguiu agora diferenciar a porção aí ventilatória, né, ou condutora, com a porção aqui respiratória. Você conseguiu também ver as particularidades das estruturas aí, até esse momento. Beleza, pessoal? Vamos lá ver se nós temos aqui na sequência aqui algumas coisas para acrescentar aí nas nossas aulas aí. São curiosidades para vocês aqui. Isso aqui, gente, na verdade, é um epitélio, tá? É um epitélio, a estrutura de revestimento. Isso aqui é um tipo de epitélio. Epitélio. Eu não vou classificar histologicamente ele para não complicar muito a biologia humana, que a função dela não é aprofundar, mas sim de mostrar de modo generalista as estruturas do corpo humano. Nós temos esse epitélio aqui, de revestimento do sistema respiratório, vamos colocar ele como A e esse aqui como B. Esse epitélio, né, é um epitélio pseudoestratificado, né, colunar e ciliado. Ele tem cílios, né? Cílios. Então, nos seus brônquios, na sua traqueia, por exemplo, dentro tem um monte de pelinho. Olha que coisa linda, né? O que eles fazem, esses pelinhos aqui? Quando vem alguma sujeirinha do ar, vem uma bactéria, alguma coisa, ela dá uma enroscada aqui. O que eles fazem? Eles varrem de volta para fora. Então eles vão estar fazendo aí um movimento de varrer. É isso mesmo, gente. Varrer. Né? Faz uma faxina. E como ele também produz muco, gente, muco, né? Vulgarmente chamado de catarro. Então no catarro, na verdade, vai ter aí essas montes de sujeirada que acaba entrando no sistema. E aí esses cilinhos, né, esses pelinhos,
vão estar varrendo para o lado de fora. Aí o cara dá uma espirrada, ele pode dar uma catarrada e aí a sujeira vai embora. Então é um sistema muito interessante. Porém, se o indivíduo fumar, né, por um certo período, por exemplo, 3 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, meu Deus, há uma possibilidade da estrutura se modificar e não voltar mais. É isso mesmo. Essa aqui é a mesma região que foi fotografada, mas vocês não estão vendo mais o pelinho. Ele virou um outro tipo de epitélio. Virou um epitélio colunar, sem pelinho, que só produz muco. Então, assim, ele é meio ressecado. E o que você acaba percebendo? Que algumas substâncias tóxicas, elas têm a capacidade de mudar o tipo de célula da região. Então, por isso que isso aqui está condicionado a um tipo de câncer. Essa mudança é chamado de metaplasia. Vou escrever aqui, ó, metaplasia. Ela muda o tipo de célula. Por isso que a pessoa que fuma, até a voz acaba mudando. Por quê? Porque as células que você tem aqui nas cordas vocais, que hoje é chamada de pregas vocais, elas sofrem essa mudança e engrossamento. Então você tem essas alterações aqui, gente. É bem perigoso mexer e aspirar substâncias tóxicas, né? Então, idem os fumantes, as pessoas que usam narguilé, por exemplo, têm um risco elevado. Isso é o que a ciência aponta. Gente, fechamos agora, né, a parte do sistema pulmonar. Aqui é uma animação, né, do sistema pulmonar, por curiosidade. Nós, profissionais da saúde, temos o dever também de mostrar e de alertar como é que o Covid se manifesta no nosso corpo, como nós estamos falando de sistema respiratório. Essas áreas que estão em verde, dessa ressonância magnética aí, em 3D, é que ela faz a reconstrução, né? Ó, você está viajando por dentro de toda a árvore brônquica e você está vendo essas coisas verdeadas, né? Na verdade, essas coisas verdeadas aqui são necroses, pessoal. Necrose é morte dos alvéolos. Então aqueles cachinhos lá, todos bonitinhos que estavam lá, eles não funcionam mais neste caso. Por quê? Porque esse vírus, eles causam microinfartos. Eles pegam, por exemplo, esses vasos que estão aqui, microvasos, podem ver que tem um monte de vaso. É como se fosse uma mini veinha, uma mini artéria muito diminuta, porque isso aqui é microscópico, né? Ó, vaso sanguíneo, você consegue ver somente no microscópio e infartam ele, entope, com coágulo. E aí a região não recebendo mais sangue, ela morre. Então por isso que é tão sério, né? Então não funciona o pulmão, aí o cara tem que ficar entubado, tem que usar ventilador mecânico. Não sei se vocês sabiam disso, tá? Isso aqui é uma ressonância real de um paciente com Covid, mas serve aí agora como explicação, né, do sistema pulmonar para vocês. Pessoal, foi isso aí a aula de hoje, Sistema Pulmonar, capítulo 18 do livro Tortora. Eu espero aí que vocês consigam dar uma estudadinha, uma olhada, e aí eu deixo um tempinho depois para vocês perguntarem. Beleza, gente? Grande abraço para vocês. Até logo!